Obras póstumas de Allan Kardec. Profissão de fé espírita raciocinada. Primeiro, Deus. 1. Há um Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A prova da existência de Deus está no axioma. Não há efeito sem causa. Vemos incessantemente uma multidão inumerável de efeitos cuja causa não está na humanidade, uma vez que a humanidade está impossibilitada de reproduzi-los e mesmo de explicá-los. A causa está, pois, acima da humanidade. É a essa causa que se chama Deus, Jeová, Alá, Brahma, Forri, Grande Espírito, etc., segundo as línguas, os tempos e os lugares. Esses efeitos, de nenhum modo, não se produzem ao acaso, fortuitamente e sem ordem. Desde a organização do menor inseto e do maior grão, até a lei que rege os mundos circulando no espaço, tudo atesta um pensamento, uma combinação, uma previdência, uma solicitude que ultrapassam todas as concepções humanas. Essa causa é, pois, soberanamente inteligente. 2. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, alguma coisa teria existido antes dele. Teria saído do nada, ou bem teria sido criado, ele mesmo, por um ser anterior. Assim é que, de passo a passo, remontamos ao infinito da eternidade. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial. Quer dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, de outro modo estaria sujeito às flutuações e às transformações da matéria, e não seria imutável. É único. Se houvesse vários deuses, teria várias vontades, e desde então não teria uma unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente porque é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa do que ele. Não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam a obra de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores, e essa sabedoria não permite duvidar nem da sua justiça, nem da sua bondade. 3. Deus é infinito em todas as suas perfeições. Supondo-se imperfeito um só dos atributos de Deus, se diminui a menor parcela da eternidade, da imutabilidade, da imaterialidade, da unidade, da onipotência, da justiça e da bondade de Deus, pode-se supor um outro ser possuindo o que lhe faltaria, e esse ser, mais perfeito do que ele, seria Deus. Segundo, a alma. 4. Há no homem um princípio inteligente que se chama alma ou espírito, independente da matéria e que lhe dá o senso moral da faculdade de pensar. Se o pensamento fosse uma propriedade da matéria, ver-se-ia a matéria bruta pensar. Ora, como jamais se viu a matéria inerte dotada de faculdades intelectuais, que quando o corpo está morto ele não pensa mais. É necessário disso concluir que a alma é independente da matéria e que os órgãos não são senão instrumentos com a ajuda dos quais o homem manifesta o seu pensamento. 5.
As doutrinas materialistas são incompatíveis com a moral e subversivas da ordem social. Se, segundo os materialistas, o pensamento fosse segregado pelo cérebro, como a bile é segregada pelo fígado, disso resultaria que, na morte do corpo, a inteligência do homem e todas as suas qualidades morais reentrariam no nada. Que os parentes, os amigos e todos aqueles aos quais se tivesse afeiçoado estariam perdidos sem retorno, que o homem de gênio seria sem mérito, uma vez que não deveria às suas faculdades transcendentais senão ao acaso de sua organização, que não haveria entre o imbecil e o sábio senão a diferença de mais ou de menos cérebro. As consequências dessa doutrina seriam que, não esperando o homem nada além desta vida, nenhum interesse teria em fazer o bem, que seria muito natural que procurasse se proporcionar o mais de gozos possíveis, fosse mesmo às expensas de outrem, que haveria estupidez em disso se privar pelos outros, que o egoísmo seria o sentimento mais racional, que aquele que fosse teimosamente infeliz sobre a terra nada melhor teria a fazer do que se matar, uma vez que, devendo cair no nada, isso não seria nem mais e nem menos para ele, e que abreviaria os seus sofrimentos. A doutrina materialista é, pois, a sanção do egoísmo, fonte de todos os vícios, a negação da caridade, fonte de todas as virtudes e base da ordem social e a justificação do suicídio. 6. A independência da alma está provada pelo Espiritismo. A existência da alma está provada pelos atos inteligentes do homem, que devem ter uma causa inteligente e não uma causa inerte. A sua independência da matéria está demonstrada de maneira patente pelos fenômenos espíritas que a mostram agindo por si mesma, e sobretudo pela experiência de seu isolamento durante a vida, o que lhe permite se manifestar, pensar e agir na ausência do corpo. Pode-se dizer que, se a química separou os elementos da água, se ela colocou por aí as suas propriedades em descoberto, e se pode à vontade fazer e desfazer um corpo composto, o Espiritismo pode igualmente isolar os dois elementos constitutivos do homem, o espírito e a matéria, a alma e o corpo, separá-los e reuni-los à vontade, o que não pode deixar dúvida sobre a sua independência. 7. A alma do homem sobrevive ao corpo e conserva a sua individualidade depois da morte. Se a alma não sobrevivesse ao corpo, o homem não teria por perspectiva senão o nada. Do mesmo modo, se a faculdade de pensar fosse o produto da matéria. Se ela não conservasse a sua individualidade, quer dizer, se ela fosse se perder no reservatório comum chamado grande todo, como as gotas de água no oceano, isso não seria menos para o homem o nada do pensamento, e as consequências seriam absolutamente as mesmas de que se não tivesse alma. A sobrevivência da alma depois da morte está provada, de maneira irrecusável e de alguma sorte palpável pelas comunicações espíritas. Sua individualidade está demonstrada pelo caráter e pelas qualidades próprias de cada uma. Essas qualidades, distinguindo as almas umas das outras, constituem a sua personalidade. Se elas estivessem confundidas num todo comum, não teriam senão qualidades uniformes. Além dessas provas inteligentes, há ainda a prova material das manifestações visuais ou aparições que são tão frequentes e tão autênticas que não é permitido contradizer. 8.
A alma do homem é feliz ou infeliz depois da morte, segundo o bem ou o mal que fez durante a vida. Desde que se admite um Deus soberanamente bom e justo, não se pode admitir que as almas tenham uma sorte comum. Se a posição futura do criminoso e do homem virtuoso devesse ser a mesma, isso excluiria toda a utilidade de se fazer o bem. Ora, supor que Deus não faz diferença entre aquele que faz o bem e aquele que faz o mal, seria negar a sua justiça. Não recebendo o mal sempre a sua punição, nem o bem a sua recompensa durante a vida terrestre, disso é necessário concluir que a justiça será feita depois. Sem isso, Deus não seria justo. As penas e os gozos futuros estão, por outro lado, materialmente provados pelas comunicações que os homens podem estabelecer com as almas daqueles que viveram e que vêm descrever o seu estado, feliz ou infeliz, a natureza de suas alegrias ou de seus sofrimentos, e dizer-lhes a causa. 9. Deus, a alma, sobrevivência e individualidade da alma depois da morte do corpo, penas e recompensas futuras, são os princípios fundamentais de todas as religiões. O Espiritismo vem acrescentar as provas morais desses princípios, as provas materiais dos fatos e da experimentação, e interromper os sofismas do materialismo. Em presença dos fatos, a incredulidade não tem mais razão de ser. Assim é que o Espiritismo vem dar de novo a fé àqueles que a perderam e levantar as dúvidas entre os incrédulos. 3. Criação. 10. Deus é o Criador de todas as coisas. Esta proposição é a consequência da prova da existência de Deus. 11. O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Tudo diz que Deus é o autor de todas as coisas, mas quando e como as criou? É a matéria de toda a eternidade como Ele? É o que ignoramos. Sobretudo o que não julgou oportuno nos revelar, não se pode estabelecer senão sistemas mais ou menos prováveis. Dos efeitos que vemos, podemos remontar a certas causas, mas há um limite que nos é impossível transpor, e seria ao mesmo tempo perder seu tempo e se expor e desviar-se querendo ir além. 12. O homem tem por guia, na pesquisa do desconhecido, os atributos de Deus. Na procura dos mistérios que nos são permitidos sondar pelo raciocínio, há um critério certo, um guia infalível. São os atributos de Deus. Desde que se admite que Deus deve ser eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, que é infinito em suas perfeições, toda doutrina ou teoria, científica ou religiosa, que tendesse a lhe tirar uma parcela de um único de seus atributos, seria necessariamente falsa, uma vez que tenderia à negação da própria divindade. 13. Os mundos materiais tiveram um começo e terão um fim. Que a matéria seja de toda a eternidade como Deus, ou que ela haja sido criada numa época qualquer, é evidente, segundo o que se passa diariamente sob os nossos olhos, que as transformações da matéria são temporárias e que dessas transformações resultam os diferentes corpos que nascem e se destroem sem cessar. Sendo os diferentes mundos os produtos da aglomeração e da transformação da matéria, devem, como todos os corpos, ter tido um começo e ter um fim, segundo as leis que nos são desconhecidas. A ciência pode, até um certo ponto,
estabelecer as leis de sua formação e remontar ao seu estado primitivo. Toda teoria filosófica em contradição com os fatos mostrados pela ciência é necessariamente falsa, a menos que se prove que a ciência está em erro. 14. Criando os mundos materiais, Deus também criou seres inteligentes, a que chamamos espíritos. 15. A origem e o modo de criação dos espíritos nos são desconhecidos. Sabemos somente que são criados simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas perfectíveis e com uma igualdade de aptidão para tudo adquirir e tudo conhecer com o tempo. No princípio, estão numa espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita de sua existência. 16. À medida que o espírito se afasta do ponto de partida, as ideias se desenvolvem nele, como na criança, e com as ideias, o livre-arbítrio, quer dizer, a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho, para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. 17. O objetivo final de todos os espíritos é alcançar a perfeição da qual a criatura é suscetível. O resultado dessa perfeição é o gozo da felicidade suprema, que lhe é a consequência e a qual chegam mais ou menos prontamente segundo o uso que fazem de seu livre-arbítrio. 18. Os espíritos são os agentes do poder divino, constituem a força inteligente da natureza e concorrem ao cumprimento dos objetivos do Criador para a constituição da harmonia geral do universo e das leis imutáveis da criação. 19. Para concorrerem como agentes do poder divino na obra dos mundos materiais, os espíritos revestem temporariamente um corpo material. Os espíritos encarnados constituem a humanidade. A alma do homem é um espírito encarnado. 20. A vida espiritual é a vida normal do espírito. Ela é eterna. A vida corpórea é transitória e passageira. Isso não é senão um instante na eternidade. 21. A encarnação dos espíritos está nas leis da natureza. É necessária ao seu adiantamento e ao cumprimento das obras de Deus. Pelo trabalho que a sua existência corpórea necessita, aperfeiçoam a sua inteligência e adquirem, em observando a lei de Deus, os méritos que devem conduzi-los à felicidade eterna. Disso resulta que todos concorrendo para a obra geral da criação, os espíritos trabalham pelo seu próprio adiantamento. 22. O aperfeiçoamento do espírito é o fruto de seu próprio trabalho. Ele avança em razão de sua maior ou menor atividade, ou de boa vontade, para adquirir as qualidades que lhe faltam. 23. Não podendo o espírito adquirir, numa só existência corporal, todas as qualidades morais e intelectuais que devem conduzi-lo ao objetivo, ele o alcança por uma sucessão de existências, em cada uma das quais dá alguns passos à frente na senda do progresso e se purifica de algumas de suas imperfeições. 24. A cada nova existência, o espírito traz o que adquiriu em inteligência e em moralidade em suas existências precedentes, assim como os germes das imperfeições das quais ainda não se despojou. 25. Quando uma existência foi mal empregada pelo espírito,
quer dizer, se ele não fez nenhum progresso no caminho do bem, é sem proveito para ele, e deve recomeçá-la em condições mais ou menos penosas, em razão de sua negligência e de sua má vontade. 26. A cada existência corpórea, o espírito, devendo adquirir alguma coisa de bem e se despojar de alguma coisa de mal, disso resulta que, depois de um certo número de encarnações, ele se encontra depurado e chega ao estado de espírito puro. 27. O número das existências corpóreas é indeterminado. Depende da vontade do espírito abreviá-lo trabalhando ativamente pelo seu aperfeiçoamento moral. 28. No intervalo das existências corpóreas, o espírito está errante e vive a vida espiritual. A erraticidade não é de duração determinada. 29. Quando os espíritos adquiriram sobre um mundo a soma do progresso que o estado desse mundo comporta, eles o deixam para se encarnarem num outro mais avançado, onde adquirem novos conhecimentos, e assim por diante até que a encarnação em um corpo material, não lhes sendo mais útil, eles vivem exclusivamente a vida espiritual, onde progridem ainda num outro sentido e por outros meios. Chegados ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade. Admitidos nos conselhos do Onipotente, têm o seu pensamento e se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos para o governo dos mundos, tendo sob as suas ordens os espíritos de diferentes graus de adiantamento.